Nos últimos anos, o percentual de energia limpa na matriz elétrica brasileira vem caindo consideravelmente. Mas, se desde os anos 2000 a produção de energia eólica e solar no país vem crescendo, por que a nossa matriz elétrica tem se tornado menos limpa e renovável? A resposta tem relação com a queda na utilização das hidrelétricas. Tiago Cavalcante, gerente de Meio Ambiente e Relações Institucionais da FIENG, e João Gabriel Pio, economista-chefe da federação, estão aqui hoje para explicar tudo sobre o assunto. Obrigado, Thalita. É um prazer estar aqui com você e com o João para poder esclarecer sobre um tema de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Obrigado, Thalita. Digo mesmo, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre os aspectos econômicos de um tema, sem dúvida nenhuma, central para o desenvolvimento econômico do país. Obrigada. Tiago, para começar, eu queria entender os motivos que levaram o país a esse cenário preocupante. Em 1995, 97% da matriz elétrica brasileira era considerada limpa e hoje menos de 89%. O que aconteceu nesse período para que houvesse essa redução? Bom, Thalita, é bem importante começar com esse tema, né, da matriz elétrica brasileira, porque apesar dessa queda, né, de 97% para 89%, o Brasil ainda é uma potência em energia limpa no mundo. Ainda é um dos países com a matriz elétrica mais limpa do mundo. No entanto, a gente tem para onde melhorar, né? E isso mostra com o que era em 95, com 97%. E o interessante desse dado é que, a partir do momento que o Brasil começou a inserir na sua matriz elétrica as eólicas e as solares, a gente tem como imaginar que isso teria que melhorar. E não foi o que aconteceu. Não por culpa das eólicas e solares, que são, de fato, energias limpas, mas porque a gente teve uma queda muito expressiva da participação das hidrelétricas na nossa matriz elétrica. Enquanto que em 95 essa participação era de 96%, em 2022 essa participação caiu para 64%. E quem ocupou esse espaço, além, obviamente, da energia limpa eólica e solar, foi a energia termoelétrica, principalmente as termoelétricas a gás. A energia termoelétrica, naquela época, em 95, tinha uma participação em torno de 4% na nossa matriz, e em 2022 passou a ocupar 11% da nossa matriz, sujando a nossa matriz nesse período, em vez de limpar com a entrada das eólicas e solares. Tiago, você lembrou dessa questão do maior uso de termoelétricas movidas a carvão mineral e a gás, que inegavelmente são responsáveis pelo aumento de emissões de gases de efeito estufa. Quando a gente fala das hidrelétricas, como é que são esses impactos ambientais? São menores? Bom, Thalita, sem dúvida são menores, né? Se a gente avaliar os estudos existentes atualmente, né, em relação às emissões de gases de efeito estufa de uma hidrelétrica e de uma termoelétrica, principalmente a gás e a carvão mineral, a gente vai ver que essas emissões no ciclo de vida, desde o início da construção dessas usinas até o fim dessas usinas, essas emissões são muito maiores nas termoelétricas a carvão mineral e nas termoelétricas a gás do que numa usina hidrelétrica, né? Se a gente pegar a emissão média de grama de CO2 por quilowatt-hora, a gente vai ver que uma termoelétrica a carvão mineral ela emite 34 vezes mais do que uma hidrelétrica. E uma termoelétrica a gás emite 20 vezes mais gases de efeito estufa no seu ciclo de vida do que uma hidrelétrica. Então não há dúvida que a hidrelétrica é muito mais favorável para o meio ambiente e muito mais favorável para o combate às mudanças climáticas do que a inserção de matrizes termoelétricas, de usinas termoelétricas na matriz elétrica brasileira. João, além desses impactos ambientais, vamos falar sobre economia. É possível a gente analisar os prejuízos econômicos causados pelas fontes não renováveis quando comparados com as hidrelétricas? Bom, Thalita, sua pergunta é extremamente pertinente. Acho que o primeiro ponto a se destacar é que, sem dúvida nenhuma, a produção de energia elétrica por meio de hidrelétricas é significativamente mais barata. Isso acontece
Porque as hidrelétricas, elas utilizam para produzir energia elétrica água, ou melhor dizendo, a força da água, que no Brasil é relativamente abundante, né? O Brasil ele tem muitos rios, então isso é uma fonte estratégica para o país. E além disso, após a construção da hidrelétrica, o custo de manutenção e operação é relativamente barato. Então esses dois pontos fazem com que a produção de energia elétrica por meio de hidrelétricas seja significativamente mais barato quando comparado principalmente às fontes não renováveis. Em contrapartida, a geração de energia, né, por fontes não renováveis, como por exemplo as termoelétricas, né, como bem mencionado pelo Tiago, além de poluírem muito o meio ambiente, também são caras. Isso acontece porque, diferente das hidrelétricas, que utilizam a força da água, né, a força dos rios, na verdade, as termoelétricas elas utilizam combustível fóssil, carvão mineral, gás, óleo diesel, né, que são, sem dúvida nenhuma, muito mais caros e estão sujeitos à volatilidade do mercado. Então, do ponto de vista econômico, e sem dúvida nenhuma do ambiental, né, isso nem é preciso falar, né, as hidrelétricas elas fornecem um benefício muito superior, principalmente quando comparado às fontes não renováveis. João, com base no que você mencionou, é possível quantificar o quanto a geração de energia por hidrelétricas é mais econômica em comparação com as fontes não renováveis? Não, sim, é possível, né? Em termos gerais, a produção de energia elétrica por meio de hidrelétricas chega a ser 56% mais barata quando comparado às não renováveis, por exemplo. Só para se ter uma ideia, se nós substituíssemos toda a energia gerada por fontes não renováveis por hidrelétricas, o custo final de produção de energia elétrica no Brasil seria cerca de 19,3% mais barato. 19,3%. Em termos de valor, nós estamos falando de uma economia de algo em torno de 29 bilhões de reais por ano. Isso não é pouco, realmente é um valor muito alto. E é interessante, Thalita, né, aproveitando o gancho da sua pergunta, que é uma pergunta muito pertinente. A energia elétrica ela é um insumo transversal. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo, na verdade, melhor, quase tudo numa economia moderna utiliza energia elétrica ou passou por um processo que utilizou energia elétrica. Por exemplo, esse sofá. O estofado dele, o couro dele, a madeira dele, os componentes desse sofá passaram por um processo produtivo que utilizou energia elétrica. Eventualmente até o bem final, né, na consolidação dos insumos. Então tudo ou quase tudo na economia moderna utiliza energia elétrica. Você percebe como a energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento econômico no país? Porque ela leva, né, produtividade, ela leva competitividade. Então, mirar a redução do custo de energia é essencial para um planejamento de desenvolvimento econômico, né, sustentável para uma economia. E eu repito o que eu mencionei anteriormente, Thalita. No ponto de vista econômico, né, principalmente pensando em desenvolvimento econômico sustentável, né, as hidrelétricas elas fornecem, né, uma vantagem substancial, principalmente quando comparado às fontes não renováveis. E para nós, população, o que isso significaria? Assim, a gente poderia ter algum tipo de redução na conta de energia nas nossas casas? Não, as famílias são impactadas diretamente. A redução no custo de produção de energia impacta diretamente as famílias por meio da redução da conta de energia. Porém, isso não é o único impacto. Por quê? Como eu mencionei anteriormente, como tudo ou quase tudo utiliza energia ou passou por um processo produtivo que utilizou energia, então a redução do custo de produção acaba impactando indiretamente as famílias. Por exemplo, se eu reduzir a produção do couro, dos componentes desse sofá, é evidente que o preço final desse sofá ele vai ficar mais barato. Então isso sobra mais dinheiro para as famílias no final. Nós fizemos uma estimativa, né, baseando na redução dos 19,3%, né, se a gente substituísse fontes não renováveis por hidrelétricas. Nós estamos falando de uma redução de cerca de 6% no preço de materiais escolares. Né, os pais, né, que têm filhos sabem o quanto isso pesa ali, principalmente no começo do ano. De 2,7% no preço do leite, que é um alimento muito importante para a maioria das famílias brasileiras, e cerca de 3% da cesta básica e por aí vai. Então, respondendo a sua pergunta de uma maneira bem objetiva, né, as famílias são impactadas tanto diretamente pela redução no preço da conta de energia ali no início do mês, quanto de uma maneira indireta na redução dos preços, né, dos bens da economia de uma maneira geral. Tiago, o Brasil é signatário do Acordo de Paris e Minas Gerais aderiu ao Race to Zero. Essas são iniciativas que buscam reduzir a emissão de gases poluentes.
Pensando nisso, o uso da matriz hidrelétrica pode contribuir com o impulsionamento da transição energética que busca reduzir o uso de combustíveis fósseis? Bom, Thalita, com certeza contribui, não há dúvida disso, né? Em relação ao protocolo Race to Zero, que o Estado de Minas Gerais foi signatário e a FIENG, inclusive, assinou em conjunto, assumindo seu compromisso em relação a esse tema, ele traz uma obrigação para o país de atingir as emissões líquidas zero de gás de efeito estufa até 2050, né? E aí as hidrelétricas têm um papel muito importante nisso. A gente fez aqui na FIENG, né, um estudo onde a gente avaliou de 1970 a 2022 a produção de energia por cada uma das fontes e a emissão de gás de efeito estufa por cada uma dessas fontes. E os números são incontestáveis. Enquanto a gente tem as hidrelétricas nesse período participando com 78% da produção de energia, ela participa com 20% das emissões de gás de efeito estufa. E isso se altera quando a gente vai falar das termoelétricas. As termoelétricas foram responsáveis pela produção de 19% da energia, mais 79% das emissões de gases de efeito estufa. Então, a conjugação de energia termoelétrica com as energias eólica e solar, né, em razão da intermitência delas funcionarem somente durante um determinado período do dia e a hidrelétrica compensar isso naquele período onde as eólicas e as solares não funcionam, isso tudo é fundamental para a gente atingir essas emissões líquidas zero em 2050. Só para se ter uma ideia, esses 11% de participação das termoelétricas na nossa matriz correspondem a quase 60% de toda a emissão do setor industrial. Ou seja, se substituirmos esses 11% de energia termoelétrica por energia hidrelétrica, a gente já atinge quase 60% de redução ou de compensação, né, das emissões do setor industrial lá em 2050 para a gente poder atingir as emissões líquidas zero do país. Então, fundamental para o combate às mudanças climáticas a gente colocar mais hidrelétrica na nossa matriz para substituir as termoelétricas. Ótimo. Tiago, João, agradeço a disponibilidade de conversar mais com a gente, né, sobre esse tema tão importante hoje, eu acho que, né, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil, ter esse protagonismo hoje na transição energética. E você que queira saber mais, né, sobre esse estudo, você pode clicar aqui no link e ter acesso. Obrigada. Obrigado. Obrigado.